Êxodo capítulo número 5. Eu vou ler na minha versão Almeida. Aliás, tem um monte aqui, né? Eu gosto de fuçar várias versões. Diz assim, verso 1 e 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Amém? Nós já oramos aqui, pode sentar. Eu reforço a oração. Eu oro para que o Espírito de graça, de sabedoria, de revelação, os dons e o Espírito Santo possa, através da minha instrumentalidade, levar isso e aplicar aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O povo de Israel ficou 430 anos escrava no Egito. O Egito, que faz parte do continente africano, já foi a nação mais poderosa da terra um dia. Seria hoje os Estados Unidos. Já foi a nação mais poderosa da terra nos seus dias. Faraó era tido como uma divindade, Deus. Inclusive, vamos tentar acelerar aqui a trajetória aqui. Eu estou sem um relógio para me dirigir aqui. Tá anunciando. Hoje ele é meu inimigo. Ele é amigo também. Quanto mais rápido ele gira, mais perto está a vinda do Senhor, né? Não é verdade? Vamos tentar entender aqui. Moisés, tirado das águas, é o seu nome. Ele cresce junto com os egípcios, mas quem tem um DNA no sangue diferente, não tem jeito, uma hora ou outra vai aflorar. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não está do jeito que Deus quer ainda, mas uma hora vai aflorar. Moisés teve uma hora que realmente aflorou aquilo que estava intrínseco dentro dele. Ele era hebreu, então tinha algo de Deus dentro dele, no seu sangue corria. Até que Deus vai lá e toma ele junto de Arão, e ambos vão lá falar com o faraó. E falando com o faraó, eles disseram isso que acabamos de ler. E o faraó resiste, até porque estava apoiado naquilo que ele acreditava ser Deus, o maior do Egito, e o Egito a maior nação do mundo. É sabido que Faraó representa o diabo, o Egito representa o mundo. E o mundo não faz questão de perder súditos do reino de quem eles representam. O Egito representa o mundo e Faraó representa Satanás. E eles não querem perder pessoas que compõem esse reino. Eles não querem perder súditos do reino dele. E aqui eles veem então Moisés não como legislador ainda, mas como profeta. Ele era juiz, ele era legislador e profeta. Então ele tinha essas vocações. Então ele vai lá como um profeta. O livro de Moisés compõe o tempo que os juízes julgavam. Moisés chega então para abordar o faraó e tem uma nota e tem uma resposta negativa. Tem um feedback negativo de faraó. Então ali começa um confronto espiritual. A voz profética de um profeta, de um homem de Deus, de um servo de Deus, de alguém que é levantado por Deus para interferir, para intervir, para
mediar para interceder em favor do povo escolhido de Deus, que era o povo de Israel. Então entendemos aqui que até então a primeira voz, a primeira fala, a primeira colocação de Moisés, ele depara com uma resistência. Então entendemos que o reino espiritual, a partir da queda, ele se diz dono. O inimigo se diz dono do mundo. Tanto é que lá em Mateus, quando Jesus está passando pelo deserto, e aqui fala de deserto, ele diz que me foi entregue, que o mundo lhe foi entregue. Adão entregou no momento em que abriu mão da adoração, da obediência, em estar em comunhão com Deus. Ele abre mão disso e Satanás se apropria do espaço geográfico. Quando a gente fala de espaço geográfico, eles estavam lá no Egito. E Deus fala: deixa meu povo ir para aqui. Para quê? Vamos lá, versículo número 2. Aliás, versículo número 1. Perdão, volta aí para mim. Isso. Para que me celebre. Então, o objetivo da libertação do povo de Israel era para celebrar. Interessante que a gente não combinou nada aqui. E nós cantamos aqui: vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar. Oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Então o objetivo é de celebração. Celebração é uma festa de adoração, de louvor, de gritos. Como diz o salmista, de batidas retumbantes. E foi interessante isso que a pastora fez aqui. Pediu para que se fizesse no início aqui. A Bíblia diz para louvar a Deus com batidas fortes. Ou algumas versões vai ser símbolos retumbantes. Parece que tudo é combinado, né? É porque nós estamos no mesmo espírito. Então tudo se encontra no mesmo lugar. É importante que você que veio aqui, já saiu da sua casa, já saiu do teu trabalho, esteja com a mente aqui nesse lugar. Quando a gente se encontra e se conecta, aí as coisas começam a acontecer. Foi assim que aconteceu quando Pedro e Jesus estavam juntos, e ele teve a revelação de quem Cristo era, e Cristo foi lá e dá uma revelação para ele também. Então é por isso que é importante a gente se encontrar de fato. Quem está aqui, diga amém. Quem está presente, diga aleluia. Quem está ausente, diga amém. O pessoal que falou amém aí, convida para chegar aqui então. Enquanto você chega aí, eu vou tomando água. Quem está presente então, diga amém. Aê, agora sim, glória a Deus. E então o Moisés, ele permanece na posição. Ele permanece crendo naquilo que ele disse. Era um confronto espiritual de alguém que se achava Deus, de alguém que se achava o maioral, que estava descrente e desdenhando ainda do Deus Israel, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. E agora vemos aqui então a história discorrendo. E aí depois disso aí, por conta da afronta que Faraó, da negativa que Faraó dá a Moisés, então agora os dias e cada passo que Moisés dá, começa agora a aumentar esse conflito no reino espiritual. E o Egito, na época, era uma nação politeísta. O que é uma nação politeísta? A palavra poli significa vários, diversidade, teísta de Deus, uma nação que acreditava em vários deuses, e tinha Deus para tudo, inclusive Faraó também era um Deus. Porém, quando iniciou a sua trajetória, Faraó, ele se mantém duro, ainda duro, endurecido, coração duro. Deus falou que o coração dele seria endurecido, mas que Deus seria glorificado em Faraó.
E à medida que ele avança, começa a sequência de pragas. E cada praga, foram 10 pragas. Cada praga, depois eu tenho até aqui o nome das pragas, enfim. Cada praga apontava para uma divindade. Cada divindade, cada praga que foi lançada no Egito, tinha uma ligação, na verdade, a uma praga. Por exemplo, deixa eu abrir aqui então, já que eu citei aqui. Cadê aqui? Abri aqui, vamos lá. Por exemplo, a praga das rãs é a deusa Heqet. Foram 10 pragas, né? Foram 10 pragas. Vamos lá, ó. A praga do rio Nilo em sangue, das rãs, dos piolhos, das moscas, dos animais, das úlceras, do granizo, dos gafanhotos, das trevas e a dos primogênitos. E cada praga que foi lançada é para mostrar para Faraó e para os seus feiticeiros de plantão que eles não tinham controle e que as suas, entre aspas, divindades não tinham autoridade sobre eles e sobre aquele lugar. E que Deus, e esse ato de Deus enviar uma praga, significava que aquele Deus não tinha controle, e os seus adeptos, não podiam nem controlar aquela divindade, e nem aquela divindade controlar a praga dada por Deus. Ou seja, Deus estava humilhando cada divindade. Estão entendendo, queridos, até então? Deus estava humilhando cada uma daquelas divindades que estavam ali, atuantes ali então. Até que chega aonde? Na praga dos primogênitos. Como o Faraó se considerava Deus. E para que o seu legado continuasse, se mantivesse, o próximo que sucedia ele, quem era? O primogênito dele. Então o filho mais velho dele, o primogênito dele, daria sucessão ao reinado do Faraó. O que Deus vai lá e faz? Primeiro mata o primogênito e por último, lá no batismo. Entenderam ou não? Não entenderam, né? Não entenderam. Lá no Golfo de Suez, no Mar Vermelho, no Golfo de Suez, depois que acontece tudo isso, né, eles chegam lá. Mas diante disso, o que eu quero colocar aqui é que existe realmente uma batalha espiritual. O Senhor Jesus disse o seguinte: quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos e áridos, e voltando diz, aliás, e olhando a casa varrida, adornada, bonitinha, ornamentada, ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E consigo traz quantos? 7. E o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então existe reivindicações. Eu sempre explico que o reino espiritual é como um júri, onde existe o juiz, que é Deus, onde existe a lei, que é a palavra de Deus, e onde existe o advogado de acusação, o promotor de acusação e o advogado de defesa. E fica sempre esse conflito. A gente lembra lá no livro de Jó, que Jó, ele era um adorador, um homem que amava a Deus de todo o coração, e Deus vai lá e elogia Jó para o diabo. O diabo ficou ciumento, ficou com inveja, e ele diz, e começa a argumentar: mas ele faz isso, ele te serve porque o Senhor abençoa ele e dá a ele tudo que ele tem, tal. Mas faz o seguinte, começa a tirar e você vê que ele vai xingar na tua cara. E Deus fala: fica à vontade, só não vai matar a vida dele, só não vai tirar a vida dele, só não vai tocar na vida dele. E começa a perder tudo. Ele perde bens, filhos, bens e saúde. São áreas que o inimigo costuma agir. E da mesma forma também, nesse confronto, nessa argumentação, nesse avanço do povo de Israel, o inimigo também, hoje em dia, como aqui, também tenta segurar as pessoas, porque ele não quer perder seus súditos. Por exemplo, abra aí sua Bíblia, por favor.
em Êxodo, capítulo de número 8, verso 25. Olha só. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus. Aonde? Nessa terra. Então, a proposta de Satanás é que você, eu, qualquer ser humano, pode até adorar a Deus, mas aonde? No Egito. Aonde? No mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, Satanás, ele não quer perder súditos, como eu disse. Então, a pessoa estando dentro do seu âmbito geográfico, que é o mundo, ele tem controle sobre a vida das pessoas. E eu vejo a manipulação dele, eu vejo através da mídia, eu vejo através do sistema, pessoas que ainda até vão na igreja, mas ainda elas estão com os dois pés no mundo. Mas hoje é um tempo de migração, hoje é um tempo de transição, hoje é um tempo para pessoas que ainda estão com dois pés lá, sejam tiradas também com mão forte, porque há um mover de Deus aqui ainda nessa noite aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então a primeira proposta dele, a primeira proposta de Faraó é para que as pessoas podem até servir a Deus, mas no mundo tem igrejas que têm preceitos mundanos. Quando nós estamos aqui dentro de um espaço como esse, temos que ter completamente, plenamente, tudo que é realizado aqui tem que ter total aplicação dentro do reino de Deus. Eu dizia com o pastor, falava com o pastor Paulo acerca disso. Desde a entrada da recepção, a hospitalidade, o amor fraternal, a honra, tudo. Como disse Jesus, tem pessoas, como se aplicando aos fariseus, os lábios adoram, mas o coração longe. E quando o coração está perto, a gente consegue ver, não só pelo rosto, mas uma atitude. Eu lembro da minha mãe, uma grande guerreira, intercessora, e as pessoas diziam para mim que nem sempre, olha só, a igreja, estava lá na igreja, tudo, a palavra era boa, mas o abraço dela, o sorriso que ela dava para as pessoas, já amolecia, já curava as pessoas na porta. Por isso que a igreja tem que funcionar como uma equipe, onde cada um faça a sua parte, amém? Mas a hospitalidade é para todos, aleluia. Quem quer ser hospitaleiro? Quem hoje, se tiver alguma coisa que ainda está com o pezinho no mundo, quer sair, hoje o Senhor pega e tira. Quem quer ser tirado, se tiver alguma coisa aí? É pente fino, hein? É pente fino. O pente fino do céu está passando aqui, aleluia, aleluia, aleluia. O nosso amor tem que ser como verdadeiro, porque Deus está à busca de verdadeiros adoradores, amém? O nosso amor então não pode ser fingido, porque Ele está à busca de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, aleluia. Mas ele continua, olha só, verso número 28, Êxodo 25, aliás 8, 28, isso. Então disse Faraó: deixa-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vais longe não. E olha por mim também. Olha só que bonzinho que ele está agora. Está pedindo até oração, né? Quantas pessoas você pede oração? Mas tem um princípio faraônico. Mas tem um espírito do Egito. Eu dizia hoje pela manhã, com a pastora Fabiana, tem coisas que Judas vai ser sempre Judas, nasceu para aquilo. Ai pastor, vai entrar predestinação? É um negócio mais profundo, né? E a gente precisa às vezes de umas coisas mais profundas.
Não vai muito longe não. Não vai muito fundo não. Fica no raso. Fica no evangelho raso. Pode ficar no evangelho raso. A proposta de Faraó é que você fique no evangelho raso. A proposta de Faraó é que você seja um crente, um cristão medíocre. Como assim medíocre? Está na média. O que é estar na média? Vamos entender. Quando fala de média, Jesus falou acerca disso aí. Frio ou morno? Aliás, frio ou quente? Mas porque é forno, porque é morno. Quantos aqui querem ser vomitados? Se você não quer ser vomitado, então tenha um ritmo acelerado, tenha uma fé profunda na palavra de Deus, ore, leia a Bíblia, e o que eu estou falando aqui, leia, releia, medite, meditar, ler, meditar, praticar. Se você não entendeu, você não vai praticar. Você só vai praticar aquilo que fica aqui, ó, bem implantado na sua mente. Aleluia. Como diz o livro de Tiago, capítulo 1, verso de número 21, bem rapidamente, Tiago, capítulo 1, verso de número 21. Olha o que diz, Tiago 1, 21. 1, 2, 3, já. Falhou. Por isso, rejeitando toda a imundícia que tem no Egito, e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Quem está recebendo aí? Não entendi. Quem está recebendo? Quem quer sair do raso, diga amém. Quem quer dar um mergulho hoje? Quem quer ter uma grande imersão nessa noite, diga amém, eu quero. Há pessoas aqui que vão imergir, vão dar um mergulho, vão dar um rasante na palavra, no reino, nas coisas de Deus. E vai sair de lá farto, porque Deus fala o seguinte, Jesus disse que aqueles que têm fome e sede, e ó, quem mergulhar porque tem sede, vai mergulhar, vai sair abastado, porque Ele não vai deixar ficar faltando nada. Aleluia. Os céus estarão abertos diante daquele que tem fome e sede de justiça. Vai sair daqui cheios, com abundância das coisas de Deus, porque há tesouros que serão hoje distribuídos, que estão sendo distribuídos já aqui em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem está aqui, diga amém. Então, voltando agora, então ele diz para que você então não seja profundo, não tenha comprometimento, relacionamento raso. Lá no mundo diz o quê? É o ficante. Tem muito ficante na igreja. Chega no dia de culto, o cara não está, a pessoa não vem. Quer só vir uns domingos, alguns domingos, não quer ter aquele compromisso, não quer se lançar, não quer avançar, ele quer ficar onde? No raso. E quando você está no raso, fique tranquilo, que o diabo está pertinho, ele tem alcance, ele tem acesso, por isso que ele quer que as pessoas não vão muito longe, para ficar perto dele. Agora a pergunta é, você quer ficar na presença de quem? Não entendi. Você só fica na presença de Deus quando você está perto do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, como diz Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você tem que ser o primeiro investidor na sua vida. Acreditar no seu chamado. Acreditar na sua vocação. Eu nasci pastor, gente? Me converti, já era pastor? Não. Eu tenho um passado. Mas o que eu fiz? Eu criei na palavra profética. Eu criei nas profecias que foram ditas acerca de mim, como Paulo a Timóteo. Eu criei e fui naquilo, mergulhei naquilo, andei em encontro daquilo e encontrei a promessa. E tenho usufruído da promessa. Aqui no Brasil, em outros países, temos visto o Senhor curar câncer, AIDS, cego, surdo, mudo, perna crescer, tumores sair na mão.
a olho visível de todos, sinais poderosos. Mas eu quis, eu almejei, eu desejei. Quem está desejando, diga amém. Aleluia, glória a Deus. A outra proposta, a gente vai lá para Êxodo, capítulo número 10. Eu lembro que, lendo isso aqui, que nós vamos ler agora, olha só a proposta do faraó. O grande problema é que as pessoas olham o inimigo como alguém maior. Quando as pessoas não estão confiantes por estarem longe da presença de Deus, então eles são intimidados facilmente. Pessoas que estão fora, não estão na presença do Senhor, não possuem ousadia, mas possuem medo. Entenderam? Não possui ousadia, mas possui medo, porque está fora, está longe da presença do Senhor. Mas quando está cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia, ela tem coragem, ela é intrépida, ela é uma pessoa que sempre avança, ela nunca recua. Amém? Aleluia. Êxodo 10, verso 7. Os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram-lhe: até quando, ó faraó, permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, Deus de Israel deles. Olha só, o Deus deles. O faraó não vê que o Egito está em ruínas? Está entendendo? À medida que você avança para estar na presença de Deus, à medida que você se mantém numa posição que está dentro do reino de Deus, você avança, e quem tem medo é quem? É Satanás e seus súditos. Aleluia! Jesus garantiu uma promessa. Mateus capítulo 16, verso 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A porta é instrumento de defesa ou de ataque? Não entendi. Se é de defesa, quem está defendendo aí? O inferno. O inferno teme a cada medida que a gente não só se mantém, mas a natureza da igreja é avançar, é crescer, é transbordar da graça. Aleluia! Porque nós estamos num momento onde estamos desfrutando da promessa de avivamento, porque a promessa do avivamento tem se cumprido desde Atos 2, que lemos aqui no início. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa promessa foi dita, foi relatada onde? Em Israel. Nós estamos aqui na América do Sul. Então tem se cumprido o avivamento prometido por Jesus, e até hoje a gente tem vivido isso. Quem quer viver mais, diga amém. Está avançando, é uma onda que não para, só vai parar no dia em que nós formos arrebatados. E ainda vai continuar ainda. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Então vemos aqui que eles estavam amedrontados. Porém, a proposta deles era que mandasse todo mundo. Todo mundo quem? A família. A família. O faraó queria segurar homens, filhos, mulheres, deixar a família no Egito. Pode adorar, mas deixa a família aqui. Você trouxe a sua família aqui? Quem está com a família aqui toda? Quem não está com a família toda? Aí, isso aí. Estou falando na família de sangue, que é que o texto diz. O texto diz o seguinte, que eles não iam deixar filhos, e eles estavam com medo já, queriam segurar. Eu lembro que eu, quando saí do espiritismo, da Umbanda, da seita
maligna que a gente servia, que na verdade não era só tribo, era uma seita da prostituição. O meu irmão, que acabara de sair daquele lugar que eu estava, ele foi para o reino, migrou para o reino, e ele lutou, batalhou por mim, falou, eu não ouvi. Ele partiu para a guerra espiritual. Aqui é um confronto espiritual, aqui é uma guerra espiritual, a história que estamos relatando aqui. E muitas vezes as pessoas não se atêm a isso, não conseguem discernir que por detrás do corpo, por detrás da alma, existe uma batalha. E quando nós nos damos conta disso e começamos a lutar, não contra a carne, como diz Efésios, mas porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Moisés estava diante de quem? De um principado, combatendo um principado. E quando ele se mantém, ele está mantendo a sua palavra, firme na sua vocação, firme na palavra de Deus, ouvindo, perseverando em ouvir a voz de Deus, porque ele tinha um objetivo, e o objetivo era a celebração com o povo, não ele sozinho, não somente ele Arão, mas sim ambos com todo o povo de Israel. A promessa é que o avivamento, a fé se manifeste de maneira que todo o coletivo possa celebrar. E o meu irmão, ele perseverou, orou, jejuou dias e dias e dias, até o momento que ele falou, eu só vou sair do quarto quando eu me converter. E ele se trancou no quarto, eu lembro disso, que ele se trancou, ficou fechado, e aí ele ficava lá em oração, até que esse posicionamento dele arrancou uma promessa, de que eu, até o final daquele ano, iria dobrar meus joelhos e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E ele ficou firme, até que veio essa palavra profética, por meio de uma missionária, falando acerca de mim, olha, ainda tem um lá na sua casa, sem saber que tinha um, mas eu sabia que tinha um, que ainda não se dobrou diante de Deus, mas até o final do ano vai se dobrar. E ele se manteve firme em posicionamento, em oração, demonstrando amor. Eu era endemoniado, perturbado, chato, mas ele manteve firme, e orou, até que ele viu a promessa se manifestando. Aleluia. Então é prescindível que, como Moisés, ele não recuou diante de uma negativa, diante de um feedback pessimista, diante de um feedback mal criado e desafiador de Faraó. Ele não recuou, pelo contrário, ele avançou, permaneceu e avançou, e foi profetizando contra Faraó, contra o sistema, contra as divindades. E da mesma maneira, da mesma forma, você, nós, a cada dia, se você tem dentro de você esse objetivo de permanecer na presença de Deus, mas sempre avançar para celebrar, nós vamos vencer. Aleluia. Então o Faraó, ele recebe todas as afrontas, e até que a promessa daquilo que Deus falou se cumpre. Mas olha só, por último, e o pastor Vanderlei falou um negócio aqui que mexeu comigo aqui. Olha só, Êxodo 10, verso número 24. Por fim, Faraó mandou chamar Moisés. Agora acho que rolou um acordo, hein? Por fim, Faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor. Glória a Deus. Ué, cadê os adoradores aí? Vão e adorem o Senhor. Adorem o Senhor, disse ele. Pode até levar seus filhos agora. Olha aí. Glória a Deus, né? Pode até levar seus filhos pequenos. Mas
Está vendo? Mas deixem seus rebanhos aqui. Deixem os seus bens aqui. Quando você... Olha só. Deixem aonde? No Egito. O que é deixar os bens no Egito? É quando não aplicamos aquilo que foi dito, aliás, está no mesmo contexto que foi aberto aqui pela pastora. Atos 2:42 diz que eles tinham tudo em comum. Os bens que eles possuíam, eles atribuíam a quem? A Deus. O seu carro não é seu, é propriedade de Deus. Tem muitos que só tem um adesivo, né? Propriedade exclusiva de Deus. Mas o carro não serve. Tem muitos que têm bens. Qual era o bem aqui? Rebanhos, ovelhas, bois. Qual era a riqueza do povo naquela época? Isso que acabamos de citar. Tem pessoas que ainda não empregam os seus bens no reino de Deus. Ainda estão no mundo, porque vivem, de repente, um sentimento egoísta. É meu e serve só para mim. Como disse Paulo a Timóteo, o seu Deus é seu próprio ventre. Tem pessoas que pensam assim, que se comportam assim. Eu era assim. Mas a partir do momento que eu não era crente ainda, não ia na igreja ainda, mas de ver meu pai se posicionando, de ver minha mãe se posicionando. Eu disse aqui, nós tínhamos, nos tornamos uma família miserável. Na década de 80, meu pai começou a melhorar, ele é executivo na área dele, melhorou, estava próspero, mas a gente não tinha o Senhor. Nessa época nós servíamos outros deuses. E o que aconteceu? Fomos acometidos de uma miséria muito grande, ratos na nossa casa, baratas na nossa casa, tudo quebrado, era a geladeira quebrada, motor do carro que vivia quebrando, batendo, televisão queimava, som que a gente gostava muito de som, de música, sempre dava ruim, quebrava, era gambiarra que tinha que fazer para poder ouvir, ter acesso à música. Tênis durava 2-3 meses e assim por diante. Mas a partir do momento que a gente se converteu, entendeu a questão do evangelho, lembro de uma vez que um dia antes de nos converter, eu disse até aqui, aliás, disse lá em Paulínia, o meu irmão do meio, até então ninguém conhecia o Senhor, nunca tínhamos ido em nenhum culto, até o ano de 96, até janeiro de 96, eu nunca entrei em nenhum culto na minha vida, nunca. E aí até então não conhecíamos Deus, não conhecíamos nada acerca do reino de Deus, apesar de conhecer textos bíblicos que a gente estudava, fazia seminário no Espiritismo. Meu irmão teve um sonho espiritual, um sonho profético, mesmo estando no mundo ainda. Ele sonha que havia um monstro, que ele tinha formato, ele era composto de areia, de graxa, de gelatina, de óleo preto, e esse monstro, ele tinha um formato de um pedaço de metro cúbico de areia, e ele crescia, ele se transformava, ele mexia, e ele falava, e ele dizia, e aquele monstro, aquele demônio, era um monstro no sonho, ele comia, ele devorava os bens que a gente tinha. E no dia seguinte, aliás, e nesse mesmo sonho, a gente estava num rio, depois de um rio, havia um pântano do lado onde estava esse monstro desfigurado, e que falava, que gritava, e ele falava com aquelas vozes fortes, demoníacas, dizendo que voltaria. Mas à medida que a gente levantava a mão, minha família levantava a mão, aquele monstro começava a afundar, gritando, urrando, prometendo que ia voltar. De repente, ele sumia naquela areia movediça. No dia seguinte, minha mãe vai num culto, um culto poderoso, sobrenatural, numa casa onde uma jovem de 24 anos, que estava ali pregando o evangelho, saiu da Zona Norte e foi lá na Vila Alpina. Chegando numa casa, minha mãe
foi no culto por educação, porque ela estava procurando um novo centro para trabalhar, para executar o seu pensamento de caridade. Verdade, é verdade. E o que aconteceu? Minha mãe foi naquele culto, ela foi descortinada. Ela falou à missionária que tudo que minha mãe fazia dava errado, via tudo quebrando na minha casa. Ela teve a revelação, a visão, que ela via tudo sendo quebrado na minha casa, porque tinha um espírito devorador que ele comia tudo. Eu tinha vários sonhos onde o espírito de morte vivia me seguindo, me acompanhando frequentemente. Eu sempre sonhava, mas eu não contava para ninguém. Até então eu pensava que era uma entidade que me seguia, que me acompanhava e que me protegia. E aí eu andava com um cara cabeludo. Hoje é dia 31, não, dia 1º, né? Dia 1º, hoje, dia 1º de 95, dia 1º de 95, dia 1º de novembro de 95, eu tinha um amigo, ele tinha uma Kombi que a gente andava junto. A Kombi fazia tudo que você imaginar, né? Som, tudo, né? Tinha cama lá dentro, então era só o sangue essa Kombi aí. Só rolava podreira lá dentro. E no dia 1 de novembro, ele ia me buscar, me pegar na minha casa para a gente viajar. E antes que ele fosse me pegar, ele estava saindo de casa, teve um ataque fulminante com 26 anos. Morreu. Se eu tivesse junto com ele. Mas ainda continuei seguindo no mundo com um amigo que era cabeludo. Ele tinha uma RD 350 na época. E a gente andava junto. Aí chegou lá no culto, a missionária falou: o seu filho mais novo, falou assim, seu filho mais novo, eu vejo o demônio, o espírito da morte seguindo ele e levando ele à morte. Eu vejo ele andando com um cara cabeludo de moto, eu vejo o braço para cá, perna para lá, cabeça para lá, eu todo deslacerado. Aquilo deu um choque na minha mãe. A minha mãe na hora esqueceu Iemanjá, esqueceu a Umbanda, na hora tratou de buscar o Senhor. Na hora. Foi tão forte que ela mandou chamar meu pai. Chegou no meu pai, foi descortinado. Mandou chamar meu irmão mais velho, foi descortinado. Mandou chamar meu irmão do meio, descortinado também. Deus falou no profundo. É por isso que nós temos que viver uma vida profunda e não uma vida rasa. Quando você vive uma vida rasa, sabe o que acontece? Não acontece nada. Quando você não dá um passo de fé e os céus não respondem necessidade, o Senhor responde a propósito. Aleluia! É você quem tem que entrar nesse rio, no rio que sai do trono de Deus. Não é o rio que vai entrar em você, não. É você que tem que entrar e acessar. E se você entrou e aqui acessou, hoje ainda vai ter sinal aqui nessa noite. Eu estou começando a ver aqui o céu se abrindo aqui agora. Aleluia. Eu gosto de falar muito, eu gosto de ver muitas coisas de Deus. Por isso que a gente fala muito. Pastor fala beça, né? O apóstolo Paulo estava pregando e o Eutico caiu porque o discurso prolongou. Mas temos que ficar ligados naquilo que os céus estão se movendo aqui. Aleluia. Até que enfim, agora nós vemos o Moisés seguindo a sua jornada. E na sua jornada, lá em Êxodo, capítulo número 5. Perdão, Êxodo capítulo 14. Agora, cada uma das pragas foram aplicadas, humilhando cada uma das divindades, até o próprio primogênito de Faraó, que era considerado Deus. Ele foi ali o derradeiro. E agora foram liberados. Mas agora Satanás, por meio de Faraó, promete agora retalhar. Promete retalhar. Eu não tenho medo de retaliação, não. Amém? Nós temos uma promessa de avanço. Nós temos promessa de que quem está com medo é eles. Porque o medo é um espírito. E se é um espírito demoníaco, é deles, não é meu. O que tem para mim é o Espírito de Deus. É a coragem, é a intrepidez, é a ousadia, é avançar, não é recuar, é ir além, é superar, é sair da zona de conforto,
é acordar nas madrugadas, é entender o propósito do reino espiritual, de jejuns, de orações, de deprecações, de ações de graças, de atos de justiça, é avançar no reino de Deus. E agora a gente vê então, lá em Êxodo 14, verso número 21, olha só: então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ele estendeu a mão. Moisés é um tipo de Cristo, amém? Moisés é uma figura de Cristo, é um tipo de Cristo. Quando a gente estuda na teologia, existe a matéria tipologia bíblica, e Moisés é um tipo de Cristo. Ele estende a mão para o mar. Quando ele estende a mão para o mar, ele está fazendo um ato profético, ele está exercendo fé naquele momento. Levanta a mão para o mar, e no ato que ele avança, diante de murmuração de seguidores, diante de murmuração de pessoas que não estavam crendo nem no seu chamado, nem no seu propósito, nem na palavra que saiu da boca dele, e nem no Deus de Israel. E o que ele faz então, diante da murmuração das pessoas? Ele ergue a mão, levanta a mão sobre o mar, e com um forte vento, olha só, um forte vento, vamos lá? Diante do forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Tem versões que falam parecendo de muro. O que vento foi esse? Um vento, o mesmo vento impetuoso que encheu a casa que a gente leu no início, o mesmo vento que pairava por sobre as águas lá em Gênesis, lembra? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E agora, como ele estava pairando sobre as águas, agora ele sopra agora. E esse vento, o Ruach Kadosh, o vento, o Espírito Santo agora, ele se manifesta ali. Sopra agora esse vento, e o mar se abre, e eles passam pelo mar a seco, se cumprindo este ato profético. Agora eles vão agora para o deserto, e lá celebram a Deus de verdade, de fato. E o vento foi a noite toda. O vento está soprando aqui. Tem gente que vai acordar de madrugada porque o vento vai soprar no ouvido. Há pessoas aqui que vão ver a manifestação desse vento. E a manifestação desse vento vai fazer com que o mar, que era o limite, o lugar de transição, agora se abra para você passar para uma nova fase. Então é tempo de romper, é tempo de avançar, não é tempo de regredir, não é tempo de ficar apático, não é tempo de você ficar anestesiado. O Senhor hoje está tirando toda essa anestesia que Satanás colocou para você não avançar, para você não crescer, para você ficar no raso. Mas hoje é noite de aprofundar nas coisas de Deus. Hoje é noite de você entender o propósito, a finalidade da sua existência. O texto começa dizendo que a gente ia celebrar, que eles iam celebrar. E hoje é noite de celebração, de festa, porque haverá festas nos céus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, verso número 7, que dos anjos, ele faz o quê? Ventos. Os anjos estão ventando também, na mesma onda do Espírito Santo, nas ondas dos céus. A Bíblia diz em Hebreus 1,14, que eles são espíritos ministradores, que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. O povo de Deus herdou a salvação de ser morto pelo faraó e por seu exército. E até hoje, você vai ver Discovery, você vai ver filmes na televisão, no YouTube, lá documentários, e vai ver as evidências dessa história. Isso não é história com E, isso é fato consumado, é história. Deus fez no passado. Romanos capítulo número 15 diz que tudo aquilo que foi escrito para quê? Para o nosso ensino. E a aplicação desse ensino eu aprendo aqui que nós temos que prosseguir, assim como Moisés, que era um profeta, um homem chamado por Deus para exercer esse legado, para exercer o rapto
rapto do povo de Deus, para libertar o povo de Israel. Da mesma maneira Jesus fez isso por nós, e agora nós fazemos isso pelos nossos irmãos. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3 versículo 16, assim como Jesus se deu por nós, agora nós damos a vida pelos irmãos agora então nós pegamos a onda, nós chegamos agora naquilo que nós vemos Moisés como o herói da fé, que está ali na galeria dos heróis da fé agora, ele deu o seu exemplo de fé, nós continuamos agora também, aleluia. E aquilo que ele fez ficou agora um memorial. Aquilo que você fizer da parte de Deus também ficará registrado no memorial celestial. Aleluia, aleluia, aleluia. É um tempo então de você entender a sua vocação, de você entender o seu chamado, de você se ver como uma voz profética para essa geração e deixar também um legado para aqueles que vão ficar mais para frente. O Senhor nos convida então a deixar legados. O Senhor nos convida a ser referência, a ser exemplo, a estar à frente e não cauda. O Senhor nos chama para ser cabeça e mentorearmos e darmos esse espírito às vidas que nos cercam. Dá espírito de coragem, dá espírito de intrepidez. Os céus estão começando a ficar alvoroçados aqui. Eu quero que os intercessores em plantão ergam as suas mãos como Moisés intercedeu, levantou a mão. Comece a levantar agora a tua mão agora, diante desse lugar, em direção ao seu lar, porque o inimigo queria segurar os seus filhos, mas eles vão vir com você, vão atravessar o mar. O mar significa povos, línguas, nações. Mas nós vamos passar por cima, vamos estar em autoridade, vamos andar em autoridade. É tempo de você andar em autoridade, é tempo de você entender o seu chamado, entender a sua vocação, entender a finalidade da sua existência, e sempre ter em mente que o avançar é celebrar, e que celebrar precisa avançar. O Senhor te convida a avançar, a romper os limites, a quebrar as cadeias, a não estar no território de Satanás, a sair do mundo, de ser tirado com os dois pés. Eu vejo o cadeado se quebrando aqui. Aleluia. A irmã, bem aqui no meio aqui, você que está na cadeira do meio, na primeira, segunda, terceira, na quarta fileira, faça assim. Isso. Eu vi um grande cadeado sendo quebrado, e à medida que esse cadeado ele é quebrado do seu braço, um grande peso sai. E eu vejo você, quando você mexe o braço, aparece frutas. Você mexe, aparece mais fruto, mais fruto. No seu movimentar, na sua fé, no seu movimento, no momento que você vai se movendo com Deus, Deus vai começar a trazer a evidência, frutos que estavam trancados, situações que estavam presas. O Senhor está liberando hoje aí. Eu vejo um anjo da morte sendo soprado para trás. Ele vai recuando diante de um vento muito forte, e esse vento é o vento do Espírito Santo, é o vento de Deus, aquele que vai trazer salvação. Não vai haver morte. Aleluia. Eu vejo você erguendo, eu vejo esse tempo com sinais, eu vejo um grande sinal de Deus sobre a sua vida nesse tempo agora. Vai ser um mês diante de sinal. Você vai ver essa palavra se cumprindo na sua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando você entende a finalidade da sua existência, o propósito de você existir, você não recua, você avança. Hoje pela manhã fomos fazer uma visita. A pastora Fabiana nos levou, eu e minha esposa, para nós orarmos por uma pessoa. E eu pedi: não me conte nada, não fale nada. Ela não falou nada. A pessoa tinha problemas, eu não sabia de nada. Tinha problemas de sangue, problema no seu sistema digestivo e outros diagnósticos. Chegando lá, o Senhor falou tudo o que estava acontecendo, e o Senhor visitou com poder aquela irmã, e o Senhor fez grandes sinais nessa manhã. Quando você entende e se propõe a andar e caminhar no propósito de Deus, você vai ser como um Moisés para libertar um povo. O que você precisa libertar hoje? Você precisa libertar a sua família. Você precisa libertar quem?
Quem você precisa ser como Moisés para profetizar com coragem e ousadia, desafiar Satanás, desafiar demônios, não ter medo do mundo, mas ir lá e saquear o inferno, e povoar os céus, de maneira que o reino de Deus seja implantado, expandido. O Senhor quer usar a sua vida. O inimigo, ele quer segurar seus filhos, quer segurar seus parentes, seus familiares. Ele quer segurar, ele não quer que você vá longe, ele quer que você ele tenha alcance a sua vida, ele quer ter acesso à sua vida. Mas hoje é noite de você ir mais fundo, ir além. Chega de nível raso, chega de nível raso. É noite de mergulhar, de emergir, de aprofundar. É noite de você ir além. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui todas as terças-feiras, como o pastor Vanderlei disse. Nós temos visto vários sinais. São curas, são palavras de conhecimento, são libertações. Nós temos visto isso. À medida que a gente avança, você vai ver vidas sendo libertas. Moisés viu isso. Pessoas que estão aqui estão sendo erguidas, levantadas por Deus. Eu vejo pessoas flutuando aqui, pastor. Vejo pessoas aqui flutuando, levitando, porque estão saindo do Egito, mas estão migrando para o reino dos céus. Oh! Aleluia! Oh! De repente tem pessoas aqui que estavam sob ameaça de agiotas. Receberam ameaças aqui, estavam com dívidas e sendo ameaçadas. Eu vou orar por pessoas aqui, e preste atenção. Faraó você não entendeu. O faraó queria os bens, mas ele, o faraó não, o faraó, eu estou virando hoje. Estou virando isso hoje na sua vida hoje. Estou profetizando isso na sua vida hoje. Faraó está caindo. Faraó está caindo. Faraó está caindo. Os mares agora vão engolir agora. Os mares vão engolir agora. Aquilo que era como ameaça para você vai ser seu aliado. A natureza vai se aliar àquele que responde ao propósito de Deus. Toda a natureza, toda a circunstância ao redor vai começar a trabalhar em favor daqueles que esperam no Senhor. O Senhor então está hoje chamando para ficar de pé o exército. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Aleluia! A partir de hoje, você vai servir, vai celebrar. Vai ser tempo de festa, festa nos céus. Sua vida vai pregar e pessoas vão se arrepender, vai ter festa nos céus. Aleluia! Seus bens vão servir o reino.
vai ser festa. Sua família vai se dobrar e vai servir o reino e vai estar aqui com você. Eu vejo como um mapa, e à medida, olha que coisa tremenda, eu vejo um mapeamento como de cidade, bairro, cidade, estado. Eu vejo que como se vem uma bomba não física, uma bomba de vento, quando ela chega no solo, espalha tudo. E eu vejo esse limite caindo. Está acontecendo um bombardeamento. A área que estava condenável na sua casa, na sua vida, está sendo invadida agora. As limitações estão sendo atropeladas, porque há uma unção aqui que está fluindo aqui nesse lugar. Você que está vendo hoje aí, você que vai ver amanhã, que vai ver depois da manhã, que vai ver no futuro, essa palavra vai continuar viva, eficaz, porque não é minha, é de Deus. O Espírito de Deus está atingindo você aí agora, que está vendo no YouTube, está vendo pela página agora, você que está compartilhando agora, aquela vida vai ser alcançada agora. O poder do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, vai vir agora, 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 vai vir agora. Os céus estão se fendendo, o vento está soprando aqui também. Eu vejo fogo do Espírito Santo. Olha as línguas repartidas aí agora. Está vindo aí agora. As línguas repartidas estão vindo agora. Pessoas estão recebendo agora. Eu viro essa chave agora. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vamos lá. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. O Senhor está visitando o sistema digestivo de pessoas aqui. Pessoas que comeram coisas consagradas. Pessoas que têm problemas estomacais. O sistema digestivo começa aqui e termina embaixo. Eu não quero expor ninguém aqui, mas eu quero orar no final por você que tem tido problemas sérios com hemorroida. Eu sempre oro e Deus me fala, eu libero a palavra. Aliás, não precisa nem falar comigo agora, no final você vai falar. Eu lanço a cura aí agora. Sempre aconteceu assim, e as pessoas eram curadas na hora. O Senhor está curando aí agora. Tinha duas pessoas aqui. Estou falando tinha. Entenderam ou não? Que estavam num processo. Eu via células cancerígenas
avançando na vida de 2 pessoas aqui presentes. Tem gente que até sabe disso. Só que eu faço hoje essa célula, eu arranco. Eu passei o pente fino, é que nem piolho, era uma praga. Eu passo agora o pente fino. Peguei aqui. Abre a porta aí. Abre a porta aí no fundo aí. Abre a porta aí no fundo. Pá! Pá! Minha esposa perguntou: você quer a máscara para orar por pessoas, para estar perto? Eu falei: não, vou orar de longe. Está entendendo ou não? Quem quer ser curado ainda essa noite aqui, que teve que tem uma dor, alguma coisa do tipo, e quer ser curado aqui, está com uma dor agora aí, tornozelo, está com alguma dor visível, faça assim. Você, dor, você pode vir uma aqui de um lado, outra aqui do outro. Você, estômago, Deus falou, vamos lá, olha só, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou te dar, você vai abrir a boca. Em nome de Jesus, eu tiro para fora aí agora. Eu tiro para fora aí agora. Em nome de Jesus. Segura ela aí. Abre os olhos, querida, olha para mim. E aí? Tá doendo ainda? Não, sim, hã? Não entendi. Tá um oco aí dentro? Tava cheio? Tá, é porque tá aqui, ó. Tô segurando ainda, tá vendo? Abre a porta aí de novo aí, rapidinho, vai lá. Vamos lá. Glória a Deus, eu tirei, por isso ficou um oco aí dentro. Saiu. Parou a dor. Tem algum microfone lá pra baixo? Não? Parou ou não? Sim ou não? Se parou, faça assim, ó. Dá glória a Deus. Levanta a mão assim, faz glória a Deus. Assim, ó. Parou tudo? Se parou tudo? Não está sentindo dor? Então faça assim, ó. Assim, ó. Assim. Dá um glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Você. Up sound. Aumenta o volume aí. Pode gritar. Fala. Dor no estômago também. E joelho. Olha para mim. Em nome de Cristo Jesus. Você vai se dobrar diante de Deus. Amém? Diante de Cristo. Amém? Amém? Você vai estar com os 2 pés no reino de Deus a partir de agora. Você faz esse compromisso. Você vai rever sua vida a partir de hoje. Olha para mim. É uma promessa? Sim? Então, diante dessa promessa, eu tiro do teu colo um grande escorpião aí agora. Em nome de Jesus, eu tiro aí agora uma oferta maligna de religião que ela recebeu. Eu tiro aqui agora. Eu tiro agora do colo dela agora. Jogo fora. Em nome de Jesus. Toca agora. Segura ela aí. Olha para mim. E aí? Parou? Sim ou não? Fala a verdade. Não. O que está doendo? É o joelho ou... O joelho? É o joelho? Agora. Eu lanço fora o que eu tirei da barriga. Barriga parou. Olha para mim.
Barriga parou, certo? O joelho agora. Eu pego aí agora. Eu mexo agora na rótula. Eu oro pelos ligamentos. Ordeno aqui agora uma palavra de cura. Já! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mexe o joelho. Sem dor. Mexe o joelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí? Não entendi. Parou? Se parou, faz assim, para você só ver. Pode voltar para o seu lugar. Quer ser cheia? Comece um avivamento. Daqui você vai levar para sua casa. Quem crê? Quem tomou posse do avivamento? Pega agora o avivamento, joga nela agora. Começa a jogar nela agora. Joga nela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora. Em nome de Cristo Jesus. Agora, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Através do Espírito Santo agora. Toca aonde eu não posso tocar. Mexe aonde eu não tenho alcance. O Senhor tem. Agora. Mexe sem dor em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Mexe. Não entendi. Não está doendo? Parou? Dá o sinal para todo mundo ver então. Aleluia! Abre a porta aí. Dá licença aí, vamos lá. Joguei fora. Pode voltar para o seu lugar. Você. Olha para mim. Olha para mim. Já era. Mexe. Tá aqui. Eu já peguei. E aí? Tá doendo? Ah, parou. Dá um pulo aí. Oh! Deixa eu jogar fora. Pode voltar pro seu lugar. Acelerando assim, ó, dando glória a Deus. Aleluia! Dois pólipos aonde? No estômago. A palavra de conhecimento que Deus me deu foi qual? Sistema digestivo. Quantas pessoas foram aqui já? 4. Olha para mim. Pum! Peguei. Senti uma puxada aí dentro da barriga? Sabe que ela sentiu a puxada dentro da barriga? Porque está aqui agora. Abre a porta aí. Agora, o Deus que é fogo consumidor, o Deus que é fogo consumidor, Ele agora, Ele faz uma cauterização aí.
você sentiu aí? Não entendi. Fala mais alto. Mas ué, o que a gente orou mesmo? Quem sabe o que é cauterizar? O que ela sentiu? Queimação. Glória a Deus. Glória. Aleluia! Pode voltar para o seu lugar. Pessoas que estão com o nome negativado têm sido ameaçadas. Eu quero 4 aqui. Pessoas que estão com o nome negativado e estão com um peso, uma cobrança muito grande. Tem 4 aqui. Faltam 3. Faltam 2. A bênção está aqui. Depois eu não vou orar porque o negócio está aqui agora. O mistério está aqui agora. Amém, Jesus. Sabe por quê? O mistério está aqui agora porque a igreja está presente. A igreja está presente. Falta uma pessoa. Não era você não, mas... Glória a Deus. Amém. Igreja. Vou falar uma coisa. Tem um grande tesouro aqui na frente. Tem grandes tesouros aqui. Pérolas, joias, ouro. Está tudo aqui na frente aqui. Vocês vão vir agora. Pega com as 2 mãos aquilo que vocês precisam pagar agora. Está aqui. Pode pegar. Está liberado. Está liberado. Vai ter perdão. Vai ter perdão de dívida. Vai ter renegociação e crédito liberado. E o nome do Senhor vai ser glorificado aí. Você, Leandro, eu vi uma grande língua atrás de você falando. Um monte, sabe, acusação? Mas você pegou o tesouro aqui, vai pagar tudo e ó, a língua vai ser ó, cortada. Amém? Pode voltar para o lugar. Já pegaram já. Aleluia! Os mais sensíveis, os mais perceptivos agora. Só um fundinho bem baixinho. Seu, só seu. Bem baixinho. Aqueles que estão mais apercebidos, sensibilizados, vão perceber, vão sentir. É a glória de Deus vindo aqui, ó. Gente que teve tem vindo com enxaqueca. Essa nuvem tira essa enxaqueca. Quem estava assim? Só faça assim. Você, quem mais? O irmão, a irmã, vocês. Agora estava sentindo enxaqueca ou não? Você estava? Tá doendo ainda? Saiu? Também? Quem mais que levantou a mão aí, que eu não estou vendo? Aí no fundão. Você também? Estava doendo? Parou também? É porque a glória veio. Aleluia. A glória veio e tirou essa opressão. Como eu disse, o pai estava passando um pente fino aqui. Esse pente fino tirou tudo aquilo que precisava ser tirado. Agora vai ter legado. Os Josués vão se levantar.